primeiramente, boa noite a todos aqui. É uma satisfação enorme estar participando do programa. Olha, veja bem, é verdade. Eu acho que o Paraná tem uma missão muito difícil. Nós estamos aí hoje com 37 pontos, né? Estamos aí na zona do rebaixamento. A equipe, eu cheguei e encontrei uma equipe totalmente abaixo daquilo que nós esperávamos fisicamente. Tive que mudar totalmente o esquema tático. Hoje a equipe tem um equilíbrio defensivo e ofensivo. Jogamos bem já contra o Flamengo, depois contra o Palmeiras, mas o resultado não veio. E conversei com os atletas e a determinação dos atletas foi fundamental para que nós conseguíssemos esse resultado bom diante do Internacional. Agora é dar sequência. Eu só peço ao torcedor que continue acreditando que o trabalho está sendo feito com muito profissionalismo. Você acredita, Saulo? Eu acredito sempre. Eu nunca desanimo na minha vida. Eu acho que o ser humano ele é feito de desafios, né? Você tem que enfrentar tudo de frente. Eu acho que o torcedor também tem que nos apoiar e sempre acreditar. Se você analisar bem o Campeonato Brasileiro, essas 5 últimas rodadas que faltam, o Paraná ainda tem 2 em casa, pode chegar a 43 pontos. E depois pode até encontrar algumas equipes já de sangue doce, Exato. que é o Botafogo e o Vasco. O Paraná tem plenas condições de sair. Só resta acreditar nele mesmo. Exatamente. O Saulo, eu vou definir só, Caxias, só desculpe te interromper, mas eu vou definir numa palavra que eu não quero perder o fio da meada aqui. Essa vinda do Saulo para o Paraná Clube e o que ele falou agora aqui no Sport Show, que talvez tenha passado em branco para muita gente, mas para mim, pelo menos, não passou. Eu definiria em uma palavra a vinda do Paraná: coragem. Coragem, porque chegou, assumiu o Paraná nessa situação, atolado na zona de rebaixamento, e principalmente coragem por vir e falar que o Paraná Clube estava mal fisicamente. Isso não era só ele que falava, todos nós aqui falávamos a mesma coisa. Pois não, Caxias? A gente sempre bateu nisso, Saulo. Eu sou amigo do Saulo, a gente, depois que ele parou, acabamos várias vezes jogando bola junto, nos encontrando, batendo papo, e eu sei o pensamento dele, sei o que ele está passando, o que ele está tentando colocar nos jogadores, é importante isso. Mas foi a primeira vez que eu ouvi alguém aqui de consciência dizer isso. O Paraná Clube estava mal fisicamente. Você notava, o jogador do Paraná saía na frente e chegava atrás. Na dividida ele perdia. Subindo para cabecear uma bola, o do Paraná não chegava, sempre a meio caminho do adversário. Então você nota isso e vê, Paraná, que nem você falou, taticamente era uma equipe, ela não tinha uma união, não era um conjunto formado. E você conseguiu dar isso. O jogo já do Flamengo foi muito recente, eu acho. Mas mesmo assim, a equipe se portou bem. Agora, quando o Palmeiras fez uma boa apresentação, se fizesse os gols, poderia ter mudado o cenário. Acho para mim aqui que o segundo gol em cima, que o Valdívia empurrou o lateral, foi uma coisa erradíssima. Agora, hoje, contra o Internacional, foi maravilhoso de ver o que o Paraná fez. E falando da preparação física, o atual responsável pela preparação física do Paraná, que é o Fabiano Rosinal, está aqui no estúdio. Filma lá, Fabianinho. Fabianinho, companheiro de longa data nosso. Né? Grande Fabianinho. O Rosenal está aí com a gente. Né? E isso a gente falou, a gente bateu nessa tecla aqui, Saulo, a gente bateu, está lá o Fabianinho. Aí. Seja bem-vindo aí, Fabianinho. É isso aí, grande Fabianinho. Sabe o que é? Gente que conhece, que faz. Claro. Porque a gente nota os jogadores estão mal. Eu questionei no jogo do Flamengo, por que ficou fora o Daniel Marques e jogou o Ney? Você poderia me responder lá atrás? Veja bem, eu tentei usar a experiência do Ney, né? O Ney estava realmente um pouco acima do peso. Eu conversei com ele, porque naquele momento eu necessitava de uma pessoa que tivesse o comando dentro de campo. Porque às vezes não é só o treinador. Porque o estádio está cheio, o treinador não consegue ficar falando com os atletas, né? Talvez tem muitos aí que ficam levantando o braço e está apenas contando história para o torcedor e passando para a imprensa uma imagem que realmente não existe. Quando o estádio está cheio, o jogador não ouve. Então, eu tentei usar a experiência do Ney. Mas como eu vi que eu estaria perdendo uma substituição com o Ney, que estava acima do peso, conversei com o atleta, tirei ele 15 dias para que ele condicionasse, ele se condicionou e hoje jogou 90 minutos. Eu acho muito importante no futebol você se cercar de pessoas capazes. Eu tenho o Fabiano, eu tenho o Fernando Toné e tenho lá o Renato, o Seco, que trabalha como treinador de goleiros. Então, hoje eu tenho uma comissão boa e eu tenho também hoje, com tranquilidade, já uma equipe definida
e tem um banco para me fazer as substituições e resolver o meu problema. O bom nessa questão, só um pouquinho, o bom nessa questão do Saulo ali, além da preparação física, o Saulo veio com o seguinte, ele veio com a experiência dele de jogador, e aqui alguns até falaram, pô, Saulo é muito cedo para o Saulo ser treinador, lê do engano, tá aí a prova. O cara que conhece, o cara que foi ídolo no Paraná Clube, o cara que fazia gols, não tem experiência de treinador? Claro que tem. Foi bem no Rio Branco. E outra coisa, o Saulo sabe disso. Ele veio e começou a fazer o simples também. Goiano, hoje o melhor homem em campo, foi escolhido pela imprensa como o melhor homem em campo. Não, Estava isso esperando que a eu queria oportunidade pegar. dele. Estava esperando a oportunidade dele. Jogador que pega. Estava encostado. Muito treinador passa por aqui. Machucado. Olha pro Goiano, deve achar o Goiano feio. O Goiano não é bonito, mas é nosso amigo, gente boa pra caramba. Saulo foi lá, meteu o Goiano jogou bem. Não só Goiano, eu vou mais além, Moura Júnior. A gente nunca tinha ouvido falar desse jogador Gilmar. Nunca tinha ouvido falar. Desaparecido. O próprio Robson também. Que... Eu ia copiar a pergunta que o Mauro Singer fez pro Ney Franco, fazer pro Saulo. Onde estavam escondidos o Goiano e o Gilmar? De onde você desenterrou o Gilmar, Saulo? É isso que eu quero saber. A torcida tricolor quer saber. O Goiano, na verdade, ele sempre foi um grande profissional e nunca deixou de trabalhar por estar fora do plantel, né? Do banco de reservas ou da equipe. O Gilmar, ele veio de uma cirurgia de 1 ano e meio. Estava treinando, já tinha recuperado, só Quando que ele tinha recuperado isso? já tinha uns 2 meses, que O senhor Lori Sandri e Mauro Singer. Eu tenho uma pergunta, uma afirmação. Pode dizer. Eu não torço para o Paraná, mas tenho fixação no Paraná. Talvez não tenha nenhum Você paranense. tem um carinho pelo clube? Não. Talvez não tenha nenhuma pessoa que não torça para o Paraná que acompanhe tantos jogos do Paraná quanto eu. Eu gosto de ver o Paraná jogar por motivos pessoais. E o Paraná, com certeza absoluta, depois que se assumiu, está jogando bem. Com certeza absoluta. Muito até obrigado. acho, se tivesse que dar, infelizmente tivesse que dar o meu palpite, eu acho que o Paraná não escapa, porque é difícil. Mas o Paraná está jogando muito bem e você fez o Paraná jogar muito bem. É gritante também a diferença. A mesma coisa que aconteceu com o Ney. Gritante a diferença. No fundo, daqui a pouco você está no seleto grupo dos grandes treinadores, não tenha dúvida. Tá? Isso é bom para você, é bom você estar treinando o Paraná nesse momento. Mas não te dá uma raiva você ter que arrumar tudo que foi estragado esse ano inteiro? No fundo, não te dá um ódio. Os caras fizeram bobagem se chegar aqui e agora tá no teu. Principalmente pelo teu time de coração, né, Saulo? Não é assim. O Paraná, eu tenho um carinho enorme pelo Paraná Clube, que foi lá que eu tive minhas glórias. E tudo que eu tenho, eu devo ao Paraná Clube. Mas também o Paraná deve muito a mim, naquela época de jogador, pelos títulos que eu dei ao Paraná. E ele falou uma coisa bem correta, sabe? Eu não admito, quando se fala em experiência de treinador. Acho que o treinador precisa ter 60 anos para ser experiente, então contrata o vovô lá e vai fazer outra coisa, né? Eu acho que o treinador tem que ter comando. E isso eu sempre tive, desde jogador. E eu vou discordar de você na maneira que você disse que o Paraná tem dificuldade para sair. Eu também acredito que é difícil, é uma missão complicada, né? Mas o Paraná, se você analisar bem, depende das suas próprias forças. Faltam 5 rodadas. E se nós ganharmos as 5 rodadas? Você não queria ter pego o Paraná e 3, 4 rodadas antes, era mais fácil, né? Sim, seria mais fácil porque eu teria tempo para trabalhar com mais tranquilidade e já não iria pegar o Paraná nessa zona de rebaixamento. Porque vem o estresse dos jogadores, quando vem uma derrota, o abatimento vem ao natural. Mas eu tenho uma pessoa que está trabalhando comigo, que é o Gilberto, e eu estou deixando essa parte mental para que psicológica, para que ele trabalhe, para que eu não tenha esse desgaste. Eu preocupo mais com o campo e ele tem feito um ótimo trabalho. Por isso que nesses 3 jogos os jogadores estão correndo, estão lutando. E o mais importante no futebol, às vezes, é você unir o grupo. Quando o jogador se une e se torna uma família, ninguém consegue entrar e não consegue atrapalhar. Saulo, muito legal. A gente tem que